Boa noite, shalom, shalom. Já passamos da marca de 100, agora esse podcast é 101, nosso podcast 101. E se você não assistiu, nosso 100º, vai lá, assiste. Nós respondemos perguntas de vocês, seguidores, e outras vamos transformar em temas, nos próximos temas de podcast. Então, boa noite, pastor Osano, mesa completa. Boa noite, pastora Naira, boa noite, mesa. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Boa noite, pastor Jonas. Excelente noite para todos vocês, inclusive para a mesa. Boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos. Não se esqueçam aí de já ir se inscrevendo no canal, você que ainda não se inscreveu, você que ainda não sempre esquece, né? Fica assistindo, não clica no joinha, já clica logo no começo para não esquecer, ajudar o canal. Essa atitude simples tua aí ajuda demais o canal a crescer. E já compartilha, clica aí, compartilha com quem você achar. O tema hoje é interessante, um tema que bastante gente manda perguntas para a pastora Naira. A gente, salvo engano, a pastora já pensou em desenvolver tema até de vídeo temático, né, sobre isso. Mas a gente quer aproveitar o podcast também dentro dessa nossa dinâmica para passar para vocês. E se você quer mergulhar mais fundo na palavra, se torne membro. Tem aí a opção tornar-se membro, clica lá, escolhe o plano que você mais se encaixa com aquilo que você busca. E lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a um material de estudo, a videoaulas, enfim. Sempre que algo novo é lançado, e sempre tem coisa nova, você vai ser alertado. Então, quem quer estudar realmente, mergulhar mais fundo é lá. Aqui, como a gente brinca, a mesa é sempre fixa, é o nosso bate-papo. E a gente, dentro dessa dinâmica aqui, então, tenta trazer para você sempre algo novo, com muito carinho. Como disse a pastora, 101 podcast. E sempre contando com a participação e com a presença de vocês. E hoje, tema interessante, né, pastora? Muito. Hoje a gente vai falar de terraplanismo. E você fala, por que falar sobre esse assunto? Porque tem muita gente acreditando no terraplanismo. Nós não estamos aqui para ofender ninguém. Nós estamos aqui para mostrar qual é a visão bíblica sobre o terraplanismo. Eu sei que o terraplanista, e o que é o terraplanista? Já vou falar. Quais são os versículos que eles se firmam. Lembrando uma coisa. Número 1. Esse podcast é diferente. Não é podcast de convidados. É um podcast de uma mesa fixa. Então, isso significa que não tem convidados. Cada um aqui fala o quanto quer. Não tem um que fale mais ou que fale menos. Só fala menos quem quer falar menos. Porque são comentários que eu leio nos comentários, né? Eu deixo o convidado falar. Primeiro que não tem convidado, é uma mesa fixa. E aqui eu sempre incentivo todos a falarem o tempo todo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Nós estamos num tempo em que pouco tem sido aplicado o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina amor, respeito, e que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se tivéssemos amor. E o que eu vejo muitas vezes em comentários, não é só no meu canal, não. Em todos os canais, são pessoas com comentários muito violentos. E chegou a hora de resgatarmos valores. O respeito e o amor, você tem o direito de ter a sua opinião, mas coloque a sua posição com respeito. Aqui ninguém está para brigar com ninguém. E quando você, de fato, não aceita nada, é um direito teu não seguir mais. Não ouvir essa pessoa e não precisa agredir. Por exemplo, eu entro em outros canais, aquilo que eu aceito, eu faço um comentário. Agora, aquilo que eu não aceito, se eu não fizer um comentário respeituoso, eu não faço nenhum. Eu saio simplesmente. Entendeu? Então, vamos aprender amor e respeito. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é um assunto muito controverso, que eu sei que vai ter muito comentário, e eu espero que a gente não tenha comentários desrespeituosos. Tá bom? Amém. Então, vamos começar. O que é, para aquele que nunca ouviu falar, assim como eu, até pouco tempo, eu nunca tinha ouvido falar sobre terraplanismo.
E eu precisei pesquisar e ler diante de tantos comentários. Quando eu comecei a falar assim, o que você fala? Todo pregador fala. Porque está escrito na Bíblia, os 4 cantos da terra. Está escrito na Bíblia. Isso não quer dizer que eu estou falando que a terra é quadrada. Eu estou usando a expressão bíblica para dizer a terra toda. Quer ver? Quando Deus quer convocar Israel, ele fala de Dan a Berseba. Por quê? Porque Dan é o extremo norte de Israel, Berseba é o extremo sul. Isso significa... Quem está lendo a Bíblia sabe, Deus está convocando a nação toda. Deus não está falando outra coisa a não ser uma convocação nacional. Quando Deus fala dos 4 cantos da terra, inclusive aquela bacia que é chamada de mar, que Salomão fez, que Deus mandou Salomão fazer, tem 12 bois. E aí tem 4 bois para o sul, 4 bois para o norte, 4 bois para o leste e 4 bois para o oeste. Isso significa muita coisa. A água fala da palavra, o boi fala do homem servindo, é o ide de Deus, pelos 4 cantos da terra, significa assim, pelo mundo inteiro. É uma expressão bíblica. Vamos então usar o que eu acabei de dizer, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Mas eu vou só ler o que é que o terraplanismo crê, para que nós possamos aqui discutir alguns versículos que eles usam. Porque eu digo eles, porque nós não somos terraplanistas, então a mesa não é terraplanista. Aí você diz... Eu leio o comentário, viu? Eu leio. Aí eu já sei que tem gente. Por que você não convidou um terraplanista? Porque este não é um podcast de convidados. É um podcast de discutir assuntos com a mesma mesa. Então, mas eu vou dizer o que o terraplanista crê, quais são os versículos que ele usa. Nós vamos, com respeito, mostrar tudo. Então, eu vou ler aqui para a gente poder começar a conversar. Eles creem, é uma ideia que parecia superada, mas eu vou dizer por que ela renasceu, de que a Terra é um disco plano, e os defensores dizem que vêm sendo chamados de terraplanistas. Eles creem que a Terra eu não sei se vai dar para ver, mas a Terra é como um disco, e a Terra, que é um disco, de acordo com essas ideias, a superfície terrestre seria um disco redondo e achatado, coberto por uma redoma invisível, que é um domo, imóvel no espaço. Imóvel por quê? Porque é usado os versículos onde estão escritos, eu vou dizer quais são os versículos, de que Deus estabeleceu a Terra com as colunas. Então, ele fala que a Terra está parada, e que ela é um disco e que tem um domo. Enquanto isso, os demais planetas seriam apenas estrelas fixadas na abóboda do domo. Classificada como pseudociência, nega o que os cientistas provam. Ela defende que o Polo Norte ocupa o centro da superfície da Terra, com os continentes espalhados em torno dele, e que as bordas do planeta seriam compostas por barreiras de gelo formando a Antártida. E aí você, que nunca tinha ouvido falar sobre o terraplanismo, pode estar dizendo, mas por que a mesa está falando sobre isso? Porque nós estamos aqui porque são usados versículos, e nós queremos que você tenha argumentos, sendo terraplanista ou não, que você tenha argumentos corretos em relação a esses versículos. E eu quero saber se vocês querem falar alguma coisa mais para a gente poder ver os pontos e discutir os versículos. Eu só estou me recordando aqui de quando eu era criança, e na minha visão de criança, a Terra ela era plana. E eu morria de medo de um dia chegar até o final dessa planície e cair no abismo. Não sei se você concorda. Olha, na minha infância eu achava que se eu cavasse um buraco eu ia chegar no Japão. Isso eu também pensava, né? Mas assim, a questão da Terra plana, era esse o temor que eu tinha. A Terra é plana, claro que é plana. Na minha cabeça de criança era plana. Eu jamais pensei que a Terra fosse redonda. Mas se você parar para olhar o universo, você não vai ver um astro que não seja redondo.
né? Que não seja uma esfera. Porque é assim, né? Na verdade, a ciência... O que a ciência fala sobre isso? Eu quero até ler aqui um pedaço, né, do professor Enos Picássio. Ele diz o seguinte: a distribuição mais perfeita da matéria se dá na esfera. Ele está falando de distribuição perfeita, né, onde todos os pontos da superfície ficam na mesma distância do centro e sob a mesma força gravitacional. Visto que o universo ele é gravitacional, ele é um astro dependendo da gravidade do outro, como a Terra, como a Lua depende da Terra, a Terra depende do Sol, e ambos dependem do Sol, né? E ambos, Sol, Terra, Lua, dependem do centro da nossa galáxia para poder se manter. Então, essa é a questão. É difícil a gente imaginar como que você pode continuar imaginando a Terra plana. Eu acho que a gente tem que tentar descobrir isso aqui. Então, deixa eu falar. Nós vamos, hein? Olha o que está escrito aqui sobre o terraplanismo moderno, porque o terraplanismo existe desde muito tempo, mas o moderno. Apesar de considerado como algo superado, o terraplanismo, ele ganhou novos tons em 2014, para você ver como é recente. O moderno que é recente. Naquele ano, seus adeptos ganharam popularidade nos Estados Unidos. Isso ocorreu após a publicação de um arquivo em PDF de 35 páginas, apresentando 200 provas de que a Terra era plana. Seu autor, Eric Dubay, é professor universitário, fundador da Sociedade Internacional de Pesquisa sobre a Terra Plana e, posteriormente, o livro tornou-se um vídeo que tem milhares de visualizações em mídias sociais. E, de acordo com eles, as agências espaciais, por isso que é chamada de uma teoria da conspiração, porque, de acordo com o terraplanista, as agências espaciais promovem uma grande conspiração falsificando as explorações, eles negam a ciência. E viagens aos espaços, que a viagem ao espaço e as explorações são falsas. É uma conspiração. Para eles, a NASA seria uma empresa de efeitos especiais focada em enganar a população, forjando conquistas espaciais. Antes da gente falar sobre você ser terraplanista ou não, que isso implica na sua vida espiritual, ou a gente ficar numa discussão sobre isso, eu quero dizer, o Jonas tocou num assunto. E aí? Como o terraplanista, ele defende ou ele explica a lei gravitacional? E aí? Como é que, se a Terra ela está estática, firmada sobre colunas, existe um domo em cima da Terra, os planetas estão fixados, o Sol e a Lua é que anda para lá e para cá. Né? Eles vão e voltam. Vão e voltam, por isso que tem noite e que tem dia. Eles explicam noite e dia dessa forma. Estações, já não sei como é que explica. Eu procurei e não cheguei a uma conclusão nas minhas pesquisas como explica as estações. Isso é para você pensar. Sabe, na verdade, nem noite e dia se explica, porque há uma função degradê na medida que o Sol vai desaparecendo até a noite chegar. Ela não é vapt-vupt, entendeu? Há um amanhecer como há um anoitecer. Sim, Momento de ele rotação, vai descendo. Mas aí ele fala que é o Sol e a Lua que anda. Por isso, aí vem a passagem. Aí a passagem, qual é a passagem usada? A de Josué. Que o Sol e a Lua pararam. Toda vez que eu prego, ou que eu uso em algum vídeo meu, que o Sol e a Lua pararam, entra um terraplanista dizendo, está vendo? Não foi a Terra que parou. Mas você tem que entender que quando Josué falou isso, é a perspectiva de Josué. Exatamente. Tudo é uma questão de perspectiva. Tudo parou. Para Josué, não está anoitecendo. Então o Sol parou. Qual é o conhecimento científico de Josué? 0. Então, assim como de qualquer um, se não vai... Hoje nós temos na escola, a criança vai e aprende, mas ali ninguém ia estudar nada, absolutamente nada sobre ciência. Então, o conhecimento rudimentar que nós temos hoje não havia. E Josué só viu uma coisa, não anoitecia. E ele continuava guerreando na força de Deus.
Então, isso para Josué, o sol parou. Isso é uma perspectiva de quem está vendo o sol. Ele parou, gente, não está anoitecendo, então ele parou. Não dá para afirmar em um único versículo, uma única passagem, dizer, está vendo? É o sol e a lua que parou. Está escrito na Bíblia e não é a terra que parou, né? Bom, a gravidade. Aí ficou a pergunta. Isso é difícil. Não. Difícil para a gente. Agora, para eles explicam que a Terra está como um elevador, sempre ascendendo. Eu acho que há mais dificuldade em você justificar todas as faltas, mas é com respeito que eu estou falando isso, tá bom? Nós não estamos aqui com desrespeito à terraplanista. Eu só estou te dizendo que o esforço para provar que a Terra é plana é muito maior do que você ir para a ciência e ir para a Bíblia. Vamos para um versículo usado. Gostaria que o Jonas pudesse ler, o Vinícius pudesse ler outro, e depois o pastor Osano vai ler também. Deixa eu pegar aqui, eu separei tudo. Vamos para... Isaías 22? Isso, Isaías 40, 22. E depois aquele de Jó, que eu pedi para vocês separarem. Então, aqui, vamos ver. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, aí ele fala, é isso que eles provam. Eu preciso mostrar. Eles usam o versículo de Josué. A lei da gravidade é porque a Terra está em ascensão. Noite e dia é porque o Sol e a Lua que se movimentam. A Terra está parada porque ela está estabelecida, como diz a palavra, sobre colunas. Essa é uma forma de dizer que Deus estabeleceu a Terra. Se a gente pegar em Hebreus, está escrito que Deus sustenta o universo. Então, Deus sustenta em que sentido? Aí é o que eu pedi para vocês separarem de Jó, quando ele fala... 26. Isso. Versículo 7? Isso. Posso ler? Pode. Versículo 7 diz assim: Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e faz a terra flutuar sobre o nada. Então, aí você encontra Isaías dizendo que a terra está estabelecida em colunas. E aí Jó está dizendo que a terra flutua. Aliás, o conhecimento que Deus dá. Eu fico, às vezes, assim, tão admirada. Eu dou aula do livro de Jó. Eu fico admirada com o conhecimento que Deus deu científico para Jó. Está ali, com o Salomão. Gente, ele fala de constelações. Ele fala com uma maestria de tudo que é ciência. Ele fala de animais. Ele fala de zootecnia, fala de botânica. Ele fala de muita coisa. E depois Deus entra, claro. E quando Deus entra para conversar com ele, aí é um show de conhecimento, é lógico, porque ele é a própria sabedoria. Mas Jó, quando ele fala isso, que a terra flutua no nada, de onde que um homem, que é do tempo patriarcal, recebe um nível de sabedoria desse? Então, você vê que Isaías é uma forma de falar, ele estabeleceu, é como que Deus deixou, a terra não despenca. Falta palavras para Isaías diante de tanta coisa espetacular. É a mesma coisa que Isaías, quando ele viu que o povo estava sendo tirado de um lugar e transportado para o outro em asas de águia, ele estava falando do avião, né? Quando falou do retorno, do aliado, do povo de Deus para Israel. Então, quando falta palavra, você fala como, né? Então, poxa, como é que isso não despenca? Porque Deus, ele sustenta, como Hebreus diz, Deus sustenta o universo com a sua palavra. Pega Hebreus, você vai ver que Deus sustenta com a sua palavra o universo. Então, faltou palavra para Isaías, ele usou coluna, mas nós vemos aqui Jó falando do vazio, que a terra flutua no vazio. Isso é incrível. Vamos lá. Eu queria que vocês... também pudessem estar comentando, enquanto eu vejo aqui mais coisas que são ditas pelo terraplanista. Aqui ele está falando, as estações do ano, por exemplo, não seriam mais determinadas pelos movimentos de rotação, quando a Terra gira em torno do próprio eixo, e translação, quando a Terra gira em torno do Sol,
mas pelas diferentes órbitas em que o Sol transita. Aquilo que eu falei para vocês. Se aproximando ou não de cada trópico, de acordo com o momento do ano. É assim que eles justificam a mudança de estação. Mas agora eu vou jogar uma pergunta aqui para vocês me responderem. E o eclipse? Como é que dá para justificar? O eclipse é a Terra passar entre o Sol e a Lua, certo? Uhum. E aí ela lança a sombra dela sobre a Lua. E aí a sombra dela projetada é como? Ela é plana ou ela é redonda? Redonda. Está entendendo? Uhum. É aí que a gente tem que começar a pensar. Quem defende tem que começar a pensar. Outra coisa que eu faço uma pergunta aqui para a mesa. Se a gente estiver no mar e a gente vê um navio à distância, se a Terra fosse plana, eu me distanciando daquele navio lá no horizonte. O horizonte é outro assunto para a gente, né? Então, o navio se distanciando. Como que a gente vê um navio se distanciando? O que é que vai sumir primeiro? O casco e, por último, do seu olhar, do seu campo visual. O que é que vai sumir primeiro? O casco e depois... Estivesse baixando. Como que se ele estivesse descendo, certo? A última coisa que você vê é se o barco é a vela do barco. A questão é que ele desaparece muito rápido. Por que Assim. que ele desaparece? Porque a Terra é redonda. Mas vamos pôr em câmera lenta? Sim. Em câmera lenta, como é que ele vai desaparecendo do teu campo visual? Dessa forma. Sim. Primeiro o casco, depois o último, se ele fosse a vela. Agora, se a Terra fosse plana, como é que ele desapareceria do nosso campo visual? Diminuindo como um todo. De uma maneira Só uniforme, de né? uma maneira uniforme. Então, essa é uma coisa que nós falamos para dizer, e aí, pensa um pouco sobre isso, né? Mas tem mais coisa para a gente pensar. Por exemplo, o que vocês têm a me dizer do versículo que é usado pelo terraplanista de que Satanás levou Jesus para o cume do monte e ali ele mostrou toda a terra para ele. E aí, o terraplanista diz que ele usa esse versículo para dizer que só foi possível mostrar todos os reinos da terra porque a terra é redonda, então você poderia ver, Jesus poderia ver todos os limites da terra. E aí, como é que nós falamos sobre isso? A gente tem que pensar na linguagem figurativa, né, que sempre é utilizada. A gente não pode tomar isso como literal. Nós precisamos entender que o que ele estava dizendo é que estamos falando sobre duas autoridades do reino espiritual, o reino da luz e o reino das trevas. Nós não estamos falando de um campo visual de Jonas, Naira, ou Osano, ou Vinícius. Se ele me levasse para qualquer lugar, o máximo que eu veria é um pouco assim, o final da Ilha do Governador. Nós estamos na Ilha do Governador. Eu não conseguiria ver nem o Rio de Janeiro inteiro, eu não conseguiria nem ver a Ilha do Governador inteira. Então, isso, humanamente falando, se ele fizesse isso com a gente, nós não conseguiríamos ver. Agora, nós estamos falando de duas autoridades máximas de reino espiritual, reino da luz e reino das trevas, e ele está mostrando, falando, e não é mostrar com o campo. É claro que Jesus, na sua onisciência, ele vê tudo. Mas eu estou falando que ele está falando, olha, tudo, você sabe disso. Quando o homem pecou, tudo me foi dado. Então, olha aqui, esses reinos todos são meus e eu estou dando para você. Então, você não pode banalizar a palavra de Deus. Nós estamos falando de uma conversa entre duas, como eu repito, duas autoridades máximas, né? Tem mais versículo que eles usam. Daniel 4:11. Alguém pode ler? Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até aos confins da terra. Então, aí eles usam da mesma forma. Essa visão é uma visão, gente. E essa árvore que cresceu, ela é uma árvore verdadeira que cresceu, ou Deus está usando uma figura de linguagem para falar sobre um assunto muito profundo. É uma figura de linguagem. Não cresceu uma árvore na frente de Daniel. Uhum. Daniel viu numa visão. Numa visão, Deus pode te mostrar tudo.
Então, ele está falando de uma linguagem figurativa. Eu estou falando que os versículos são muito fracos para você sustentar uma teoria. Outro versículo, não sei se o Jonas está aberto, Apocalipse 7:1. É pegar tudo muito na literalidade, né? Você vê, é tudo muito na literalidade para que você consiga formar com isso uma Posso ler linha. Apocalipse 7:1? Sim. Apocalipse 7:1 diz o seguinte: Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. Então, os 4 cantos, os 4 ventos. Está falando dos pontos cardeais, mais uma vez falando, norte, sul, leste, oeste. Acabei de provar para você que quando foi o primeiro templo e quando estabeleceu, Deus falou, Deus que deu o modelo. Né? Da mesma forma que ele deu o modelo para Moisés, do tabernáculo, ele deu o modelo para Davi, que passou para o seu filho Salomão. Ó, a bacia, que é o mar, que fica no átrio, tem que ser feito dessa forma. Uma bacia gigantesca, com uma quantidade de água, falando do mundo. Né? E aí falando o que é que nós tínhamos que fazer com essa água, que é a palavra de Deus, os bois, que são os servos de Deus, levar a palavra de Deus para os 4 cantos, que é norte, sul, leste, oeste, por todos os confins da terra. Gente, os confins da terra é tão relativo. Os confins da terra é relativo. Ah, já sei. Calma, me ouve até o fim. Me ouve. Os confins da terra, para Paulo, era um. Para mim é outro. Os confins da terra para Paulo não tinha Japão, não tinha Austrália, não tinha Estados Unidos. Os confins da terra para Paulo era chegar até onde ele chegou, até o máximo que ele chegou. Ele foi para a África, para a Europa, ele foi para a Ásia, o Oriente Médio, mas os confins da terra para mim, para nós, para a mesa, para vocês, depende da tua perspectiva. Né? Se eu estou no Brasil, é o Japão, é a Austrália. Se está na Austrália, somos nós, o confins da terra. Então, você está vendo que, quando a Bíblia está falando dos 4 cantos, está falando de o que Jesus deu a ordem. Vão até os confins da terra para os seus discípulos. Ou seja, todas as nações, todos os continentes precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Aliás, falando nisso, nós estamos passando um podcast todo falando de uma teoria, que é uma teoria da conspiração a partir do momento que fala que a NASA é conspiração, que tudo. Então, é uma teoria da conspiração. Nós estamos falando aqui, levando um tempo grande para falar disso, mas o que importa? O que importa neste momento falar? O que nós deveríamos estar falando aqui? Porque eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de cristãos que estão discutindo com cristãos se a Terra é plana ou a Terra é redonda. O que é que nós deveríamos estar unidos e falando? Cristo é a resposta. Cristo é a salvação. E como podemos levar a Cristo de forma mais eficaz para até o fim do mundo, para os confins do mundo. Esse deveria ser o nosso assunto. Mas o diabo, ele entra para dividir. Assim como no tempo de Jesus, nós tínhamos os saduceus que chegaram para Jesus, ao invés de os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, ao invés deles chegarem para Jesus e falar assim, Jesus, fala como é o céu. Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Eles chegaram para Jesus com uma pegadinha. Olha, tinha uma mulher que ela tinha um marido e o marido morreu e ela não tinha filho. Então, pela lei do levirato, o irmão casou, morreu também sem filho. E o outro casou com ela também para dar descendência e também não teve filho. No final, morreram todos os irmãos e essa mulher sem filho de nenhum deles. Essa mulher foi para o céu e lá estão todos os irmãos. De quem ela é esposa? Achei ótima essa pergunta. Não é? Aí Jesus, eu acho assim, que Jesus olhou assim para os saduceus. Gente, vocês tinham tanta pergunta para me fazer. Como é o Pai? Por que o Senhor veio? Como é o céu? Como que o Senhor me ama tanto? O que eu posso fazer para trabalhar junto com o Senhor? Vocês conhecem a palavra, saduceu conhecia a palavra.
Saduceu não era ímpio. Aí Jesus respira fundo, Fala, seu bobo. mas não falou. A Naira e o Jonas talvez falassem isso, mas aí Jesus respira fundo. Tá bom, vou responder para vocês. O céu, era a pergunta de vocês, como é o céu? Deveria ser essa. O céu, todo mundo vai ser como anjos. E os anjos não se dão em casamento. Então o problema acabou. Ela não é mulher de ninguém. Entendeu? Ela não é mulher de ninguém. Mas Jesus ainda respondeu com classe, com amor e com sabedoria. Aí eu fico imaginando Jesus olhando agora para nós. Sério que vocês estão num podcast falando sobre terra redonda e terra plana? Aonde que está o meu reino? E aí eu falo, Jesus, desculpa, mas é que eu estou querendo que todo mundo enxergue que a gente não tem que discutir se a terra é plana ou redonda, que nós devemos estar unidos, Falando levando o em terra evangelho. plana, na sua opinião, Não vem, não. como será o novo céu e a nova terra? Bom, O que totalmente você imagina? diferente. O que você imagina? Bom, aí cabe a Deus, porque vai ser tão diferente que não vai ter mar, não vai ter sol. Exatamente. Então é totalmente diferente, é uma realidade que a minha mente não alcança, de verdade. Eu só sei o que não vai ter. Ele disse que não vai ter mar e ele disse que não vai ter sol. E que o trono dele vai estar conosco. Não vai ter sol porque a luz do Cordeiro vai iluminar. Aí a gente vai estar com a Nova Jerusalém, com todo aquele esplendor. Eu prefiro ficar onde ele me disse, não vou tatear onde ele não me disse, não. Você percebe que é um assunto interessante e Muito. a gente pouco discute? É claro que não é para discutir, é para especular mesmo. Olha, ele não está oferecendo café para a gente, tá Então, vendo? Ele está fazendo o café dele. Só para fazer ciúme para vocês. Que é algo que se pergunta muito, né? Sobre o novo céu e nova terra. Como é? É algo que realmente, efetivamente desce e muda tudo, ou é algo que renova o que já existe? Né? Não, é interessante a curiosidade, porque essa terra pode vir a ser até plana. Olha aí de novo. Não. Para. Me refiro ao novo Para. céu e a nova terra. Para mesmo. Aqui nós estamos aqui, ela é redonda, redondíssima. Vamos orar pelo pastor. Segunda Reis 20. Vamos orar pelo pastor, né? Vamos. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 11, é um outro versículo que o terraplanista usa sobre a sombra do sol que retrocedeu. Né? Então, é o sol que movimenta, não é a terra que movimenta. Mas eu li, gente, um artigo, é um parágrafo que vale a pena você ouvir. Leia para mim, por favor, Segunda Reis 20, 11. Diz assim: então o profeta Isaías clamou ao Senhor que fizesse isto, e ele fez a sombra voltar 10 pontos no relógio de sol de Acais. Olha, eu não tenho o nome de quem escreveu, não fui eu. Mas, gente, olha, merece aplausos quem escreveu isto. É um cientista, mas eu vou ler para você. Se a sombra do sol retrocedeu, presta atenção você que está aí em casa, tá? Se a sombra do sol retrocedeu 10 graus, isso significa que Deus inverteu o sentido da rotação, fazendo um planeta inteiro recuar 10 graus. Esse milagre acrescentou pelo menos 39 minutos e 50 segundos aquele dia, sem contarmos o tempo que a Terra demorou para voltar esses 10 graus. Pode parecer pouco à primeira vista, mas não se esqueça que estamos falando de um planeta de 12.742 quilômetros de diâmetro, com uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados, uma massa de 6 sextilhões de toneladas, que gira a uma velocidade de 1.700 km por hora, com oceanos e seres viventes em sua superfície. Quando Deus desacelerou essa terra, a fez girar no sentido contrário e a desacelerou novamente para voltar à sua rotação normal. Ele precisou segurar os mares, a atmosfera, montanhas, construções, tudo que se move sem causar dano a nada. Deus realizou um milagre que moveu as forças do universo para curar uma pessoa, para dar prova a uma pessoa. Esses dados aí até assustam, né? Só de ouvir os números a gente já pensa, meu Deus, que Deus é esse, né?
Exato. Meu pai. Olha, eu vou dar um para cada um. Eu selecionei aqui 5 experimentos. Nós somos aqui em 4. Aí um lê um a mais. 5 experimentos simples para verificar que a Terra não é plana. Então, o primeiro nós já falamos, mas eu peço que o pastor Osano leia, observe um barco. No microfone. Então, observe um barco. Pegue um binóculo e se sente à beira do mar. Quando avistar um barco, se afastando em direção ao horizonte, note que deixará de ver, primeiramente, o casco do barco, mas ainda poderá ver o mastro e a vela, para depois perdê-los de vista. Se a terra fosse plana, você notaria que um veleiro parece menor à medida que se afasta, mas ele sempre seria visto por completo. Explica Michele, isso mesmo, astrônoma da NASA, no portal. Jonas, leia, por favor, a segunda. Segundo experimento. Suba em uma árvore. Este exemplo é explicado por Eric Frenz no portal científico Cell. Imagine que haja uma árvore no meio de uma vasta planície. Se a Terra fosse plana e você olhasse para longe, veria a mesma paisagem se estivesse no chão ou na copa da árvore. Mas como a Terra é redonda, ao subir em uma árvore é possível ver coisas que não estavam aparentes ao olhar estando no chão. Quanto mais você subir, mais verá no horizonte. Isso se deve ao fato de que partes da Terra que estavam ocultas devido à sua curvatura agora ficam evidentes porque a sua posição mudou, explica Frenz. Terceiro. A senhora comentou sobre isso, o eclipse lunar, né? Que a senhora comentou. Durante o eclipse lunar, a Terra passa entre a Lua e o Sol, o que faz com que a Terra projete sua sombra na Lua. Note que a sombra produzida é redonda. Mesmo se a Terra fosse plana, mas com uma forma de disco, não produziria esse tipo de sombra. A única forma que pode produzir uma sombra curva, não importa qual a direção da luz, é a de uma esfera. E aí diz que o cientista Neil Grace Tyson zombou de terraplanistas com um tweet em que diz um eclipse lunar que os terraplanistas nunca viram. Ele fez uma figura. Brincando com a situação. E por último, a viagem de avião, que eu ia até comentar isso aqui, porque quando a gente faz uma viagem muito longa, né, eu ia falar, a gente quando vem de Israel, a gente cruza os horários, né? A gente passa nesse... E você percebe até fuso horário, ele fala além do fuso horário, a forma mesmo como a noite transita para o dia, ou o dia para a noite, quando você passa de avião, você vê... toda aquela situação, e você tem a exata sensação de estar passando por um círculo, uma esfera. Então, viagem de avião. Ao encarar um voo longo, vale notar 2 fenômenos interessantes. Em um voo transatlântico é possível ver, na maioria das vezes, a curvatura da Terra. Eu acabei de falar. O avião Concorde, esse então, como por exemplo, oferecia uma das melhores vistas desta curvatura, até pela sua velocidade, né? Estima-se que a curvatura da Terra comece a ser notada a partir dos 10 quilômetros de altitude e que fique ainda mais evidente a partir dos 15 quilômetros. Outro fato é que os aviões podem viajar em linha relativamente reta durante muito tempo, sem sair por nenhuma das supostas, entre aspas, bordas do planeta. E, por fim, tem o fuso horário. Quer que leia também? Uhum. O fuso horário, enquanto algumas partes do mundo é dia, em outras é noite. Segundo explica a Popular Science, a razão está no fato de que a Terra ser redonda e girar em torno do seu próprio eixo. Por isso, enquanto o Sol ilumina uma parte da esfera, a outra permanece na escuridão. Além disso, se a Terra fosse plana, seríamos capazes de ver o Sol ainda que fosse de noite. E Sim. Tem sentido. Porque a gente tem que pensar o seguinte, se é plano e tem um lado e outro lado, ainda que ele esteja correndo assim, ou ele fique fazendo a movimentação, você nunca vai ter um momento de total esconderijo do céu, nem de total esconderijo da luz. Vai bater naquela linha do horizonte e vai ficar ali, e vai voltar. Então, eu creio até que
os países que a gente vê, por conta das estações do ano, vamos dar o exemplo da tal aurora boreal, né? Países Sim. que você vê noites muito extensas no inverno. Você não vê sol durante aquele período. Se fosse plano, não haveria essa hipótese, né? Não haveria. Necessariamente você tem que ter sol, né, dia e noite em algum momento, mesmo em relação a estações. E ali você tem essa sensação. O que é a aurora boreal? É justamente isso, né? É esse fenômeno que acontece e que você vê aquela coisa esverdeada Sim. em alguns, Que é lindo, né? em alguns países do planeta. Isso não acontece aqui no Brasil, mas você vai lá para os países nórdicos, vai para a Islândia, você vai para alguns países lá da Antártida, próximos da Antártida, você vê noites muito grandes durante estações do ano. Como é que se explica isso? Exato. Se fosse só, como diz o gelo é o limite. Você bate no gelo. Se onde você for, em algum momento você bate no gelo. Não tem muito sentido. E, assim, eu repito, já me foi dado esse desafio para a gente trazer para o podcast várias vezes esse assunto, várias vezes eu resisti por achar que é perda de tempo discutir um assunto assim, porque quem é terraplanista não vai deixar de ser terraplanista, e quem crê na Terra redonda, como é o nosso caso, não vai deixar de crer. Por isso que esse podcast não é para convencer, esse podcast é simplesmente de informação, para você saber por que nos comentários tem tanta gente falando, qualquer expressão que eu uso, tem gente usando. Eu só convido aqueles que são terraplanistas a terem respeito no comentário e a ver o que é relevante nesse momento. Em gestão emocional, a gente fala que a falência emocional é porque o homem moderno ele perdeu a noção do que é a diferença entre o essencial e o trivial. O essencial é a família, é a vida, é Deus. O trivial é o poder, o trivial são conquistas, isso é trivial. Então, as pessoas gastam a sua vida no trivial e perdem o essencial. Por isso é que, quando alguém morre, às vezes o cônjuge ou um filho, há aquele sentimento, claro que todo mundo sente a dor da perda, mas há um remorso junto. Por que eu não disse? Por que eu não fiquei mais tempo? Por que eu não conversei mais? Porque gastou mais tempo com aquilo que era trivial do que essencial. Vamos trazer para o nosso assunto hoje. O que é trivial e o que é essencial nesse assunto? Trivial é você conversar e ficar nos comentários brigando. A Terra é redonda, a Terra é plana, a Terra é redonda. Olha só, vocês, isso é trivial. O que é essencial? Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. Como está a minha vida de oração? Será que eu gasto mais tempo falando que a Terra e defendendo que a Terra é plana do que em oração? Então, como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de leitura da palavra? Como está a minha resposta para Deus? Todos nós temos que responder. Você está respondendo 100%? Você, eu. Nós estamos respondendo 100% para Deus? Ou ainda falta para a gente responder para Deus? Porque nós somos uma geração do ID. E nós precisamos, muito trabalho, porque o ID hoje, o mundo é muito maior. Então, o ID hoje, o desafio é muito maior do que o desafio da igreja primitiva. E o que nós estamos fazendo para isso? Podcast é uma forma. Estar nas redes sociais é uma forma. Eu estou indo até os confins da Terra. Né? Os 4 cantos da Terra, até os confins da Terra. Então, veja o que você pode fazer. Nós temos um pastor que nós amamos demais, um casal maravilhoso. E ontem eu ouvi o Eltz, o pastor Eltz, que já esteve aqui no podcast, ele está enfrentando um momento com a sua esposa, vencendo o câncer. Amém. Não é lutando, vencendo o câncer. Então, ele está muito em casa, ajudando a sua esposa nessa batalha de vitória, em nome de Jesus. Aí ele falou assim para mim ontem. Eu perguntei, o que eu posso fazer aqui mais limitado dentro de casa? Aí ele falou, quando a Aninha vai dormir, pastora, eu tinha 1000 seguidores no Instagram. Mas quando a Aninha vai dormir, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma live de oração. Eu vou fazer uma live. Aí ele disse que ele começou a fazer. Primeiro dia tinha 1 pessoa, 2, 3 pessoas no outro dia. Ele falou, agora
Eu acordei, fui dormir com 1.000, acordei com 7.000 seguidores. Olha quantas pessoas estão sendo alcançadas dentro do meu limite ficar em casa. Então, qual é a sua resposta para Cristo? Ficar brigando, que nem o saduceu? E o saduceu estava errado. Pior é que ele estava brigando por algo que ele estava errado. Como é que não tem ressurreição? Então, ele estava gastando toda a sua vida, toda a sua energia em tentar pegar Jesus, ou ficar brigando com os outros, com fariseus. Saduceu brigava com fariseu, porque fariseu acredita na ressurreição, e saduceu não. Então, ele brigava com os irmãos, gastando tempo, ao invés de perguntar o que era importante para Jesus, defendendo que não tinha ressurreição e ele estava errado. Então, vamos parar de brigar, vamos parar de discutir, começa aqui no comentário, vamos nos respeitar, nos amar e focar no que é essencial. Pastora, por trás disso tudo, não há toda uma distração para tirar? Sim. Assim como foi essa pergunta para Jesus, aqui, está escrito, né? aqui, Roubar, uma pessoa falou foco. isso aqui, ó, como se não bastasse defender teorias conspiratórias, o que nós estamos fazendo com essas discussões é perda de tempo e desviar foco. Exatamente o que você está falando. E a senhora falando sobre isso, né? A gente pensa no reino dividido, né? Jesus falando sobre isso. Enquanto parece que o inferno, as trevas estão cada dia mais unidas num propósito de destruir, a igreja está cada dia mais fragmentada e discutindo dogmas, né? Se prendendo em dogmas. Pode isso, não pode aquilo, e entrando em discussão. Não, herege, não sei, agressividade em redes sociais. Gente, eu leio nos comentários aqui falando heresia, para mim, muitas vezes. Meu Deus, eu não saio da palavra. Aí me chamando de herege. Eu falei, eu me espanto com a violência dos comentários. Comentários maravilhosos. E é o que eu digo, se você não concorda, nós não estamos aqui para te convencer. Só vamos ter mais respeito nos comentários. Ou não faça comentário, ou faça comentário respeituoso. E esses comentários agressivos, né, ou desrespeitosos, como a senhora colocou, geralmente, por isso que eu falei, são de irmãos. De irmãos em Cristo. É isso que me incomoda. Os não cristãos que entram aqui são muitos e são extremamente bem-vindos aqui, bem-vindos de outras denominações, cristãs ou não cristãs, são muito mais educados e respeitosos e vêm realmente no intuito de entender, de conhecer, de buscar conhecimento de forma... Podem até não ser convencidos com o que é falado aqui, mas recebem a informação de maneira respeitosa e usam ela de boa forma. Mas outros estão mais preocupados em te contrapor, em confrontar, em agressividade, em falar que vocês estão deturpando isso ou destruindo aquilo, quando o que a preocupação aqui é Bíblia. É fazer uma leitura de Bíblia. Né? Não discutir qual é a melhor teologia. Quando falamos aqui, falamos várias vezes, mas quando falamos aqui, por exemplo, sobre escatologia, sobre linhas escatológicas, sempre dissemos, isso não tira a salvação de ninguém. Você pensa para cá, eu penso para lá, mas somos irmãos em Cristo, vamos focar no céu. Jesus está voltando. Concordamos que ele vai voltar? Concordamos. Então vamos focar nisso. A senhora pregou sobre isso, né? Falando sobre o grito, ouviu-se o grito. Sim. E isso falou muito com a gente, ouviu-se o grito. A gente tem que estar atento a essa situação. Jesus está voltando. Conserve, né, aquilo que você tem. O pastor Jonas estava falando sobre essa questão esses dias, a gente falando sobre a noiva, né, sobre o azeite, sobre essa situação toda. Então, se preocupem mais em manter atualizada a sua cota de azeite para quando Jesus voltar e não em ficar discutindo coisas que não têm a menor importância. Nós estamos falando sobre esse tema aqui. Cuidado com teorias da conspiração. Se você acha que a ciência está conspiratória, se a NASA está em conspiração, use seus olhos. Nós demos 5 provas aí que você pode usar com seus olhos. Pega um voo e vai e veja a curvatura da Terra. Se você não acredita nos cientistas, então acredite nos seus olhos. Pastor, eu vejo assim, a importância e a necessidade, né, de temas e assuntos como esse, né? Porque existe assim, um número grande de cristãos que estão perdendo tempo, se distraindo, brigando, né, e saindo do foco, que é a volta de Jesus, que é a salvação, que é o perdão, que é a reconciliação. Então, assim, a gente falou da pergunta, né, dos saduceus com Jesus, né, e tirando o tempo de Jesus, Jesus respondeu, né?
E assim, eu acredito que esse podcast ele vem trazer um esclarecimento muito grande. A gente não tem nem noção de quantas pessoas estão sendo alcançadas e estão sendo trazendo de volta, né, para o centro da vontade, do foco, né? Assim como vários outros movimentos, como desigrejados, e pessoas que saem do foco porque começam a seguir Sim. um movimento, né? Então, assim, o foco é a salvação, Jesus está voltando, entendeu? É voltar para o centro da vontade de Deus, e assim... O centro do evangelho: arrependimento, santidade, oração, leitura da palavra e o ID. Essa é a linha que a gente tem que seguir. Tudo que foge isso é perda de tempo. Então, na verdade, sobre aquilo que você dedica o seu tempo, a sua mente, é o que mais vai te encher a alma, né? Seja com esperança ou desesperança. A boca fala do que está cheio o coração. Exatamente. Então, no caso aqui nosso, o assunto que a gente acaba de trazer, na verdade, é para despertar você no sentido de coisas vazias, né? De sentimentos e pensamentos vazios, buscando nada para o nada, né? Então, o fato estava pensando aqui enquanto a gente está falando, vocês três falando, eu pensando sobre esse plano tão magnífico de salvação, né, elaborado por Deus, para trazer o homem de volta. E assim a gente observa a dificuldade que a gente trouxe para Deus, para Ele nos convencer e converter, né, desse mau caminho, do caminho de busca do nada. Porque o fato é que a vida é um grande mistério. E se você quiser, você se perde no meio desse mistério, né? Sem desvendar nada, você acaba se perdendo e criando teorias e mais teorias. Tá? Então, o que nós devemos fazer hoje é olhar lá para trás, lá para os profetas, o plano original de Deus com a humanidade, o que os profetas trouxeram de benefício para a humanidade, que foi muita coisa, não foi pouca, né? E a ponto de profetas como Samuel não ter uma só palavra liberada por ele que deixasse de se cumprir. Essas coisas a gente tem que se agarrar, porque era a conexão de Deus com o homem até Jesus Cristo, seu Filho, vir à Terra. Depois que Jesus vem à Terra, gente, só fica misterioso aquilo que a gente não quer entender, aquilo que a gente não quer buscar. Porque o fato é que Jesus veio, a própria revelação de Deus, né? Veio à Terra, se mostrou para nós, habitou conosco, um verbo que se fez carne, tá? Sobe, deixa um legado extraordinário para a humanidade, que se nós tivéssemos aproveitado, ou se ainda aproveitarmos esse legado, a gente vai ser grande, né? Nós vamos ser tremendamente visionários, vamos ter uma visão do reino, uma visão do futuro, porque ele deixou um legado extraordinário, mas a gente usa pouco, inclusive, aquilo que ele deixou pronto para nós. Então, é nesse caminho que a gente deve seguir, é nesse propósito de buscar trazer para a nossa vida no dia a dia tudo que Jesus conquistou. E não foi só na cruz, né? Verdade. Foi todo o tempo que ele teve aqui, ele só efetuou conquistas. E ele deixou tudo isso para nós. A prova disso é que quando ele diz para Pedro que milagres iguais e maiores ele faria, mal Pedro é batizado no Espírito Santo, ele sai fazendo coisas assim que ele mesmo duvidava. Como? Foi a minha sombra que passou em cima do aleijado ali e ele se levantou e andou. Ou seja, coisas poder. Na verdade, Jesus nos delegou poder e autoridade, né? Então, como filhos do Pai, como filhos de Deus vivo, carregando no nosso DNA. Essa constatação que você tem de que no teu DNA tem mensagens ali vindas do DNA de Deus, que ele te fez pequeno Deus, né? E que você não usa isso. Então, vamos usar melhor o nosso potencial, o potencial que Jesus deixou para nós, e vamos pegar esse legado e levá-lo adiante, né? Porque não tem nada impossível para nós. Nada tem de impossível para nós realizarmos no nome do Senhor. E a gente ainda engatinha, né? A gente ainda anda a passos lentos. Então, era isso que Tudo isso que tu está falando, assim, se vocês prestaram atenção, tudo que o pastor falou, isso faz queimar o coração, né? Ou seja, nos aproxima mais de Deus, né? E todos esses argumentos, né, que foram trazidos aqui sobre esses movimentos, eles nos afastam, eles afastam as pessoas de Deus. E assim tem tantos assuntos, tantas coisas que precisam ser faladas de Jesus, que precisam ser exploradas.
e que vai alcançar os confins da terra, que assim é muita distração. Só que não fala dos 4 cantos. Não, Ezequiel também fala, Ezequiel 37, muitos versículo versículos 9, que vai falam. falar A Bíblia toda disso, fala. do Vale dos Ossos Secos, né? E o Espírito vem dos 4 cantos, né? Trazendo a Bíblia vida, toda né? fala, Então, mas é uma isso aí, expressão, gente. né? Muito lindo, muito bom, pastora. Parabéns aí por esse tema que realmente é grande. Primeiro, né? 100, 101, né? 101. 101, muito bom. Então, nós chegamos ao fim do nosso podcast e, como nós dissemos no nosso podcast 100, vamos pegar as perguntas de vocês e transformar, porque Isso mesmo. olha, Sim. teve muita pergunta boa. E 1 hora foi pouco. O Jonas terminou o podcast 100 dizendo que devia ser 2 horas de podcast. E é verdade, e a gente teria respondido todos, mas vamos transformar em temas de podcast as suas perguntas, tá bom? Não fica triste você que não teve a sua pergunta Com certeza respondida. ela vai vir. Com certeza. Pode esgotar. Coloca aí no comentário, aproveita, já lança a sua pergunta aí, porque sempre tudo é lido, né? Assim como Sim, pedidos de eu leio oração, tudo. tudo é considerado, tudo é anotado, cuidado e ajuda, né? Ajuda o canal a crescer. A mente humana é ilimitada e a avidez de todos vocês pelo conhecimento ajuda demais o canal a desenvolver material novo. Talvez algo que você cria não vire nenhum, que você pergunta, não vire nenhum podcast, vira um vídeo temático, né, pastora? Isso. Porque quando as coisas começam a acontecer de maneira reiterada, a gente vê o interesse do público-alvo sobre o assunto, e aí a pastora, que é essa operária da Bíblia, pega o tema, padrão, trabalha né? ele, estuda e traz para você uma novidade. Então não deixa aí de aproveitar essa oportunidade. Você que não curtiu até agora, curta aí a programação, né? Se ainda não se inscreveu no canal, dá uma conferida. Tem gente que já foi inscrito, caiu a inscrição. Olha lá, confere se está vermelhinho ou se está como inscrito. Se inscreva. Aciona o sininho aí na opção todas, para que você possa estar recebendo todos os alertas do material que é colocado no ar. Esteja sempre conosco. Então, agradecendo aí a tua participação, a tua colaboração, a gente encerra o podcast de número 101 e vamos para a próxima. Que Deus te abençoe, uma boa Amém. noite Deus abençoe. e até a próxima. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, queridos. Um abraço.